E aí pessoal, tudo certo com vocês? Vamos para mais uma aula de resistores. Hoje falando especificamente sobre resistores ajustáveis e variáveis. Começando pelos trípodes, que são os resistores ajustáveis, existem alguns trípodes que vêm com um botão acoplado, que é uma chavezinha de liga e desliga. Então, primeiramente eu preciso fazer uma força para mexer com o estado dessa chave, então para ligar o circuito, por exemplo, e depois eu começo a variar o valor ohmico do componente. No momento em que eu rotaciono para o sentido oposto, quando eu chegar no final, eu preciso fazer de novo uma força para mudar o estado dessa chave, desligando o circuito, por exemplo. Existem também alguns trípodes multivoltas, então esses trípodes eles são mais precisos. Então quando eu preciso variar um sinal, fazer um ajuste fino, esse trípode seria recomendado. Como é que ele funciona? Para mim sair do valor mínimo e chegar no valor máximo, eu preciso dar mais do que uma volta. Então existem alguns de 15 voltas, de 25 voltas. Então eu preciso dar 25 voltas para sair do valor mínimo e chegar no valor máximo. Então existem alguns modelos aí no mercado, vertical, horizontal, vai depender da aplicação, né? E da dimensão da placa, enfim. Onde que nós utilizamos um trípode? Nós utilizamos um trípode em situações que eu não consegui comprar um resistor fixo do valor do projeto, do valor que eu desejava. Então eu compro um trípode, ajusto esse trípode por valor de projeto, coloco esse trípode dentro do equipamento, ou no circuito, enfim, e depois eu não mexo mais nesse componente. Eu vou lacrar essa placa, esse equipamento, e o usuário não vai ter acesso. Mexendo nesse valor, eu vou estar desconfigurando o circuito, o equipamento. Então tem que tomar cuidado. Então uma dica é quando abrirem o equipamento para fazer manutenção, evitem de colocar de uma chave de fenda, evitem de alterar o valor desse componente. Essa dica é principalmente para os iniciantes, né? A vontade é grande de colocar uma chave de fenda ali, mas fazendo isso vai desconfigurar todo o circuito. É claro que se vocês estiverem fazendo manutenção no trecho do circuito que o trípode faz parte, vocês vão ter que fazer ajustes, talvez até substituir o componente. Mas em outras situações evitem de mexer nesse componente. Então, como é que nós identificamos o valor ohmico desse componente, do trípode? Nós precisamos encontrar esses três valores aqui, ó. Esses três valores é que vão determinar o valor ohmico do componente. Então, para esse exemplo, o 102, os dois primeiros dígitos são os valores significativos. Ele vai montar o valor base. Então, para esse caso, 10. O terceiro dígito é o multiplicador. Em outras palavras, é o número de zeros, né, que eu vou colocar atrás do valor base. Então, o valor final desse componente seria 10 vezes 100, que daria 1000, ou no caso, 1K. Um outro exemplo, para esse trípode a gente precisa encontrar o 104. Então esse aqui é o valor que vai dar, que vai montar o valor ohmico do componente. Então os dois primeiros dígitos é o valor base, 10. O terceiro dígito é o multiplicador. Nesse caso então é 4 zeros atrás do valor base, ou multiplicar por 10.000. E montando o valor então daria um trípode de 100K. Pessoal, vocês devem estar se perguntando, né? Como é que eu vou saber que o 104 é o valor que eu devo utilizar para montar o valor do componente? É somente com a prática. Vão vir outros valores correspondentes à fabricação do componente. Então, são valores que o fabricante coloca de lote, de referência. Então, a gente tem que, com a prática, né, saber identificar quais são os números que nós vamos ter que utilizar para fazer a identificação do componente. Então aqui nós temos mais um exemplo. Percebam que junto com o valor que a gente precisa identificar, vem outros. Nesse caso aqui, o valor que nós precisamos identificar é o 203. Os outros valores são referentes ao modelo do componente, informações do fabricante. Então o valor base é 20. O multiplicador é o 3, então multiplicar por 1000 ou acrescentar 3 zeros. Então o valor final seria então de 20.000, 20 kΩ.
Então, pessoal, essa é a maneira de a gente identificar o valor do componente Trinpot. É bem parecido com a identificação dos resistores fixos, só que sem cores, né? Sem faixa de cores. Aqui já vem os valores propriamente dito, mas a ideia é a mesma. E para os potenciômetros, como é que funciona? Então aqui nós temos alguns modelos. Esse aqui é um potenciômetro duplo. Esse eixo, quando a gente fazer a variação desse eixo, ele vai variar o valor dos dois potenciômetros. Então eles variam simultaneamente. Aqui nós temos um potenciômetro deslizante, conhecido como sliders. E aqui é um potenciômetro típico, né, os mais comuns, os mais encontrados nos circuitos. Onde que nós utilizamos um potenciômetro? Onde a gente precisa de uma variação constante. Por exemplo, um chuveiro. No chuveiro nós temos aquela varetinha que fica pelo lado de fora. Pelo lado de dentro nós temos um potenciômetro. Então, o potenciômetro está colocado num circuito que quando houver a variação do seu valor ohmico, vai haver a variação de temperatura da água. Então, nós estamos mexendo naquela vareta, mas por dentro do equipamento nós temos um potenciômetro. Então, é nesses momentos que nós vamos estar utilizando um potenciômetro, quando a gente precisa de uma variação constante. Essa pecinha que fica pelo lado de fora, ela se chama knob. Então, vão ter de vários tipos, formatos, cores, modelos, vai depender da aplicação. Se estiver variando velocidade, temperatura, luminosidade, amplitude de som, né, potência sonora, então vai depender do onde que o potenciômetro está inserido. Como que nós identificamos o valor dele? É bem fácil, o valor dele já vem escrito, então esse potenciômetro ele é de 10K, não tem mistério. E a letra B indica que ele é um potenciômetro linear. Gravem bem, a letra B é um potenciômetro linear. Nós temos aqui mais um exemplo. Aqui, um potenciômetro de 50K. Tem a letra B também, então ele também é um potenciômetro linear. Nós já vamos ver o que é um potenciômetro linear. Mas então gravem essa codificação. Aqui nós temos um potenciômetro de 250K, mas esse potenciômetro ele é logarítmico, porque antes do 250 tem a letra A. Então, letra A para potenciômetros logarítmicos, letra B para potenciômetros lineares. Isso, pessoal, é uma codificação mais atual. Então, os fabricantes asiáticos de componentes eletrônicos utilizam a letra A para logarítmico e a letra B para linear. Se vocês forem fazer a manutenção em algum equipamento um pouco mais antigo, ele vai ter uma codificação um pouco diferente. A letra A é para linear, a letra C é para logarítmico e a letra F é para antilogarítmico. Então, caso vocês encontrem, trabalhem com equipamentos mais antigos, vocês vão precisar saber dessa codificação. Mas o que é um potenciômetro linear e um potenciômetro logarítmico? O potenciômetro linear é aquele que vai ter uma variação proporcional ao eixo do cursor, ao eixo do potenciômetro. Então, se eu der meia volta no potenciômetro, a variação de resistência do componente vai ser de 50%. Ele chegou na metade do valor. Se eu girar o potenciômetro até o final, a variação de resistência vai ser de 100%. Então, ele chegou no valor máximo. Então, é proporcional. Agora, o potenciômetro logarítmico, ele tem a variação do seu valor resistivo de acordo com o logaritmo do ângulo de rotação do potenciômetro. Onde que nós utilizamos esse potenciômetro? Em aplicações de áudio, por exemplo. Percebam que aqui está até um log áudio. Por quê? A audição humana, ela percebe as variações, as vibrações de forma logarítmica. Então, quando a gente utiliza um potenciômetro logarítmico para fazer a variação do volume, por exemplo, vai ser uma variação mais fiel ao que o ser humano escuta. Se colocasse um potenciômetro linear, seria uma variação muito grotesca. Então, seria um incômodo para o ser humano, no caso. Existem também potenciômetros antilogarítmicos, que seria a curva verde. Ele funciona da mesma forma que o potenciômetro logarítmico, só que como se eu estivesse girando o cursor para o lado oposto. Então, pessoal, esses são os componentes ajustáveis e variáveis que existem no mercado, trípodes e potenciômetros.
Então nós vimos como é que nós identificamos esses componentes. Eu vou fazer mais um vídeo agora mostrando os tipos de ligação desses componentes. Então existem duas formas de ligar esses componentes, dependendo de como é que a gente liga, ele vai funcionar de uma forma ou de outra. Então não percam as próximas aulas. Alguma dúvida deixe no comentário ou fale direto comigo. Valeu então, pessoal, abraço.